Bom dia, pessoal. Mais uma live aí de sextas-feiras. Carol Tupi com o professor Rafael Lara. Como estão todos? Como foram todos de semana? Vamos colocar já aqui nosso tema, pejotização, parte 2. Parte 2. Pedindo desculpas aí pelo atraso, tive um problema existencial aqui, sério. E acho que meu amigo já está aqui, já. Sem mais tempos a perder. Vamos dar continuidade aí na nosso papo sobre pejotização. E vou até falar para o Rafael, estou até produzindo um, um resuminho, um e-bookzinho sobre esse nosso conteúdo. Vou passar para o Rafa para ele dar uma complementada. E eu acho que no final, na sequência, a gente vê alguma forma de compartilhar com vocês. A gente, na última live, a gente conseguiu falar sobre, né, a adequação, as indicações de, de contratação por terceirização. Na verdade, é uma espécie de terceirização, né? E, e aí a gente falava dos primeiros tópicos. Mas cadê o Rafael, gente? Dos primeiros tópicos de é, dos primeiros tópicos do nosso contrato, ou seja, das partes, quem é que é indicada, a questão é, é, da quarentena. Ô, meu filho, e aí? Bom dia! Tudo bem? Eu tô ótimo, e você? Tô na correria, menino. A mamãe passou, caiu aqui da cadeira. Aí eu tive que levar meu filho correndo, ainda deixar a mamãe aqui passando mal, porque bateu com a cabeça. Mas aí já resolveu tudo, que a minha irmã é médica, né? Aí veio pra cá. Aí foi esse tumulto aí de manhã. Mas enfim, salvaram-se todos. E agora a mamãe tá cheia dos gelos lá, deitada, tudo sob controle. Mas você tá em casa. Esses acidentes domésticos doidos aí. Que bom. Bem, deixa eu tirar meu paletó. Eu saí na correria, cheguei tarde ontem, de viagem também. E, e aí corri pra caramba hoje cedo. Mas que bom que mamãe tá bem, que bom que tá tudo certo. E Isso. vamos trabalhar, porque tem 100 pessoas querendo ouvir sobre pejotização e não sobre meu cansaço, pela sua mamãe e outras cositas más, né? Carol, Hum. acho que a gente tem que, vai ser redundante, mas vamos começar do começo. Vamos começar do começo a respeito da pejotização na parte contratual, que é o que a gente tentou fazer na semana passada, mas Carol estava com uma dificuldade de internet lá no escritório dela. Tu E. adora, né? Me sacanha. Mas foi, ué. Deu saci, como diz os meninos. Deu saci. Gente, o pessoal tá falando de eu estar comendo. Eu tenho que comer, gente. O negócio não é um café com a Carol. A Carol que tá errada de não estar comendo, tá tomando café e etc. A caneca ficou vazia. Ah, Vai lá buscar seu café enquanto eu vou fazendo a introdução, então. não, pode botar. Mas e aí? Aí, vamos lá, então. Gente, contrato. Contrato da pejotização. Uma questão interessante para a gente trazer para vocês a respeito dos contratos é justamente com relação ao nome iuris do contrato, né? O título do contrato. E eu já vi alguns contratos de pejotização ou de terceirização escrito contrato de terceirização. E, amigos, acho que um grande vai começar a enfrentar nos tribunais é o que de fato é terceirização e o que não é terceirização. O que é uma mera prestação de serviços de uma empresa com outra. A gente não pode confundir que toda contratação de um serviço por uma empresa por outra é uma terceirização. Isso.
O modelo e o exemplo clássico disso é o contrato de prestação de serviços relacionado à empreitada. Quando o TST fala que a contratação de obra certa, se a empresa não for uma construtora, ela não cria responsabilidade subsidiária. Por que que não cria responsabilidade subsidiária, meus amigos? Porque não é terceirização. Então vamos entender a lógica do sistema. Eu tenho uma escola. O que que eu vivo? O que que é o objeto empresarial? De que a empresa vive? A empresa vive de dar aula, né? De apresentar conhecimento para os alunos. Essa é aquilo que eu odeio mais do que o pessoal chama de atividade fim. Então, o pessoal chama aí de atividade fim da escola as aulas. Mas o que seria atividade meio para a escola? O que a escola precisa se organizar para conseguir dar aula? Ela precisa limpar, ela precisa, de repente, pode ter até uma cantina própria, pode organizar o lanche dos alunos, porque todo mundo que vai para a escola quer comer. Ela precisa de segurança, ela precisa de uma secretaria administrativa. Essas são atividades que seriam as atividades meio da escola. Quando eu pego e terceirizo, olha só, terceirizo, contrata uma empresa para cuidar da cantina da escola, isso é terceirização? Aí a gente entra num debate interessante nesse caso. Por quê? Porque não é essencial para a atividade da escola e, eventualmente, pode entender que não é uma terceirização, mas contratar alguém para cuidar daquele setor. Porém, se eu vou fazer uma reforma na escola, uma obra na escola, e eu contrato um terceiro para fazer essa obra para mim, aí eu não posso mesmo estar falando de terceirização, porque não tem nada a ver com a atividade da escola. Mas quando a gente tira a obra certa da frente, parece que dá um nó na cabeça de todo mundo e a gente começa a ter dificuldade de compreender. Eu gosto muito do seguinte exemplo, Carol. Eu tenho uma empresa, um escritório de contabilidade, um escritório de advocacia, uma empresa qualquer que tem um farto arquivo, muitos documentos, papéis. O pessoal falando que travou, tá tudo bem, Carol? Tô vendo certo. Então, continuando. Tem muitos papéis. Aí eu resolvo contratar uma empresa para digitalizar tudo, para deixar tudo eletrônico. Gente, não dá para falar que essa empresa que eu estou contratando para fazer a digitalização dos documentos é uma empresa terceirizada, porque essa atividade não é uma atividade minha, não é uma cessão de mão de obra. Em razão disso, eu tenho insistido para a gente não dar título ao contrato de terceirização. E sim, prestação de serviços, use a criatividade. Ninguém no mundo tem a criatividade da Carol para dar nome em contrato, em petição e essas coisas, mas você pode, eventualmente, ser bastante criativo também, né? Deixar um abraço para o querido Fabrício Lima aí, nosso professor amigo de Minas, Varginha, Minas Gerais. Muito querido Fabrício, e para todos os notáveis, para todo mundo que está travando, e mais ainda para quem não está travando. Então, a primeira dica contratual que eu trago para todo mundo é justamente a respeito disso. A segunda dica que eu... Você quer comentar alguma coisa? Posso continuar? Tá? Não, pode continuar. Então tá. A segunda dica, e lá no artigo 5b, fala o seguinte: o contrato de prestação de serviços conterá, primeiro, a qualificação das partes, pula, né? Não interessa a nossa live. Não foi porque a live foi perdida, a última. Não, mas a gente colocou na primeira mesmo, que a gente estava falando, quem é que pode terceirizar, falando da quarentena. Ótimo, ótimo. 2, especificação de serviço a ser prestado. E essa, meus amigos, é uma dica muito importante. Aí aqui eu acho que o nosso e-book, que eu estava ouvindo você falar do e-book. Eu vou te mandar essa semana. Nosso e-book, eu sou muito cara de pau, né? Ela fala, eu tô fazendo um e-book, vou mandar para o Rafael, ele já chama de nosso e-book. Não, porque você vai complementar, tá arrumadinho. Mas olha só. Se tiver esperança que eu complemente alguma coisa, me mande para eu fazer no feriado, porque eu acho que é o último momento
e que Nossa, eu tenho tempo para fazer qualquer coisa na vida daqui para novembro, viu? vou te mandar hoje, então. Mas, voltando, a especificação do serviço a ser prestado, ele é muito importante, meus amigos. Por quê? Porque a lei de terceirização, a 619 de 74, ela traz para a gente as atividades, ela traz para a gente que podem ser contratadas atividades específicas, tá certo? E quando eu falo de atividades específicas, eu estou falando de um detalhamento. E aí, para a gente pensar, eu estou até colocando aqui, buscando aqui Hum, o texto da lei, o texto da lei para ler para todo mundo. Daqui a pouco eu abro. Olha o que a gente tem. Se eu tenho uma construtora e eu contrato uma tomadora de mão de obra para fazer todas as atividades, eu contrato uma outra construtora para ser construtora, eu posso ter. E por que eu falo que eu posso ter, gente? O assunto não está amadurecido o suficiente. É uma lei de março de 2017, que tem novas alterações em novembro de 2017 na reforma trabalhista, e que a gente ainda está amadurecendo esse assunto. Então, quando eu falo que supostamente não pode, amanhã ou depois a jurisprudência pode entender de forma diferente. Mas como me parece que eu posso fazer essa contratação para temas específicos, tá certo? Desde que a gente tenha uma individualização contratual. Aí eu pergunto, será que eu preciso da individualização contratual para fazer isso? Ou eu posso fazer uma contratação genérica? E aí eu trago o seguinte relacionamento para vocês. Artigo 5º, achei aqui. A empresa tomadora de serviço é a pessoa jurídica ou entidade a ela equiparada que celebra contrato de serviço de trabalho temporário com a empresa definido no artigo 4º. Ok. Aí lá no parágrafo 1º do 5º A, ela traz o seguinte: é vedada à contratante a utilização dos trabalhadores em atividades distintas daquelas que foram objeto do contrato com a empresa prestadora de serviço. Olha só, é vedada a utilização de mão de obra para atividades distintas daquela objeto do contrato. Duas perguntas muito importantes saem para os debates futuros, para quem foi advogado de reclamantes, isso é uma linha boa para puxar. Para quem é advogado de empregador, se cuidar com isso aqui. Mas duas perguntas importantes saem a partir daí. Em primeiro lugar, eu posso fazer contratação genérica para sair do parágrafo 1º do 5A? Vou repetir o parágrafo 1º do 5A. É vedada a contratante a utilização dos trabalhadores em atividades distintas daquelas que foram objeto de contrato com a empresa. Eu contrato uma construtora, contrata uma empresa para pintar um prédio. E aí, lá no meio da obra, eu falo, olha, eu sei que eu te contratei para pintar, mas eu estou com um problema de gesso aqui. Você tem gente para fazer gesso? Tenho. E entrego. É ilícito porque não está de acordo com o parágrafo 1º do artigo 5A. Aí eu trago a segunda pergunta. Qual que é a consequência jurídica disso? A consequência jurídica disso, ela é infração administrativa e ensejaria apenas a autuação ou ela gera o vínculo direto do empregado terceirizado com o tomador da prestação de serviço? São duas perguntas que não têm uma resposta definida e temos bons argumentos para as duas respostas, né? Mas que faz com que a gente tenha um cuidado com a elaboração da cláusula do objeto do contrato. O que tu pensa, Carol? Eu tenho visto, na verdade, uma preocupação com essa questão, porque os regionais, e também a gente tem algumas decisões do TST, dizendo que isso configuraria uma hipótese de distinguish em relação ao precedente vinculante do Supremo. Quer dizer, o Supremo falou que não reconhece vínculo de emprego, que não tem responsabilidade solidária em relação ao terceirizado, seja um terceirizado na atividade fim, seja terceirizado na tal da atividade meio, não quem saber. Bom, então, a partir daí, o TST foi
tomou outro caminho e passou realmente a afastar as hipóteses de incidência da súmula 331. Mas a gente sabe que, né, essa decisão contraria, até culturalmente, né, um histórico de jurisprudência que reputava a terceirização fraudulenta se ela se desse na atividade principal da empresa ou com vínculo subordinado em relação ao tomador de serviço. E o que eu tenho percebido é que para retomar esse caminho, porque muitas vezes o advogado de empresa fica tranquilo, né? Pô, o Supremo já falou que não tem nada demais, terceiriza à vontade, parará. E aí o que tem percebido é que nos tribunais regionais, para sair fora de caminho de reclamação e tudo, de violação de decisão do Supremo, o sujeito já começa a emenda assim, distingue deturpação do objeto contratual na terceirização, ou subordinação direta, que a gente vai falar mais para frente. Mas essa hipótese que você está falando, ela acaba consolidando aí um fundamento para que não seja aplicável a ADPF, a ADPF O 3. Lauro tá falando pão de queijo Goiânia e é fresquinho, viu? E a ADPF Então de... pode vir na casa do compromisso, estou aqui. Desculpa, Carol, eu fui Não, tão fala, mal água na educado boca agora. dele aqui. Então, você consegue, com esse, se eventualmente você deturpar o objeto, né, sair do objeto, ou colocar uma cláusula muito genérica, eu acho que o risco que o empresário vai correr, que o advogado de empresa vai correr, é de iniciar uma ementa lá para fugir do precedente vinculante da DPF 324 a partir dessa desconfiguração. Então, eu costumo fazer esses contratos, Rafael, com o objeto bem delimitado, de uma forma sensível, eu tento colocar ele o mais amplo possível. Mas é diferente, o amplo do genérico, né? O genérico, eu acho que traz um risco para a empresa nesse sentido, nessa onda aí de superação do precedente, que às vezes a gente acha, tá tudo resolvido, pode terceirizar à vontade, abriram-se as porteiras, e não é assim. Principalmente jurisprudência regional, e vejo alguns julgados do TST, se vocês colocam aí terceirização de extinguish, no TST vem algumas decisões nesse sentido, mais ligadas à subordinação direta, mas eu já vi também decisões ligadas ao desvio do objeto contratual. Maravilha, Carol. E para a gente continuar, prazo para realização do serviço quando for o caso. Tá certo? Gente, o pessoal tá falando de travar. Para mim, para a Carol, não tá travando nada. Eu tô ouvindo a Carol perfeita, tá tudo certo, e a Carol tá me ouvindo também. Então, provavelmente é aí onde quem tá dizendo que travou. É, Tá? Se eu e Carol travarmos um pro outro aqui, já que ela tá no Rio, eu tô em Goiás, a gente avisa, tá? Olha só, terceira dica de contrato, para a gente conversar a respeito, é prazo para realização do serviço quando for necessário. Artigo 5b, inciso 3. Tá certo? Gente, é importante isso aqui, é importante a explicação. A solução é simples, né? Não é nada genial, mas é importante a explicação. Por quê? Porque o contrato de terceirização, o contrato de prestação de serviços, pela disposição da lei, ele é, por natureza, temporário. Por natureza, temporário. Mas um temporário que não significa que você precise estabelecer necessariamente aquele tempo. Confuso isso, né? Confuso isso. Você pode estabelecer a função, você pode estabelecer o tipo de atividade que vai ser, você pode estabelecer aquela mão de obra. De toda forma, como eu disse, isso se soluciona de forma muito fácil. Se for para executar uma obra, uma atividade específica, aí você coloca lá, vai realizar aquela atividade. Se você for fazer uma contratação de mão de obra, coloca um prazo no contrato, coloca o contrato de 1 ano, o contrato de 2 anos, a cada 1 ou 2 anos renova-se contratualmente. É uma solução muito simples, muito fácil. É um tema que
Ele é uma preocupação, mas de uma solução muito fácil, né, Carol? Uhum, uhum. É diferente, quer dizer, a gente tem um gênero terceirização no 4A, 4B, é, e aí a gente tem também espécies dessa terceirização. Então, na verdade, a gente pode ter o arranjo da empreitada, da vigilância, sei lá, da cooperativa, é, do, E aí vai do, ter prazo. da isso. E a gente vai ter também, uma das espécies, o temporário, né? O temporário é uma espécie do gênero terceirização que vai ter o prazo todo vinculadinho na lei. A lei vai falar de 180 dias, mais 90 dias, que pode ser dilatado por norma coletiva. Então, isso não se aplica do que a gente está falando. A gente está falando do gênero. Na verdade, puxando a sardinha para um gênero que seria uma terceirização, digamos, unipessoal, né, da pejotização, mas que também que não se submete ao, ao prazo do temporário. Agora, eu acho também interessante eu sempre coloco a tarefa que mobiliza, né, aquela terceirização para dar um corte temporal no objeto, digamos assim, ou também eu acho que fica legal você fazer um contrato de 2 em 2 anos que se renove, que é um intervalo aí para as partes também é, terem um diálogo interessante sobre as condições, a fiscalização, o dia a dia daquele contrato. Agora, eu acho, Rafa, que a gente pode seguir para falar do que a Lei 6.019 trata na terceirização como facultativo e como obrigatório. Ou seja, as cláusulas agora obrigatórias, você definir do contrato, né? A gente comentou na live passada a questão da quarentena, de toda essa observância de prazo, de quem que pode ser contratado, como é que o trabalhador direto ele migra para o cenário de pejotização, os cuidados que a gente teria que ter. E aí, a Lei 6.019, ela vai enunciar, basicamente, dois grandes blocos, né, é, é, de terceirização obrigatória, o que a gente tem que fazer obrigatoriamente nesse contrato e providenciar, e aquelas práticas que seriam facultativas. Então, vamos começar pelo obrigatório, né? Pelo obrigatório, a gente sabe que no top list ali, a gente vai encontrar as condições de segurança, higiene e salubridade. Isso, né, em época de pandemia, escalona ainda a relevância. Então, segurança, higiene e salubridade. Ontem mesmo eu estava dando uma consulta que o tomador de serviço estava questionando: mas como é que eu vou obrigar o meu terceirizado a verificar se tomou a vacina, se não tomou a vacina, porque estava estudando um plano de retomada para o trabalho presencial? E eu esclareci o seguinte, que em relação às normas de saúde e segurança ocupacional, o tomador de serviço, que a gente vai falar dessa interação da governança desse contrato mais para frente, mas é uma das hipóteses que a lei permite, inclusive, uma subordinação direta com o tomador. Ou seja, o tomador ele pode exigir o uso do EPI do terceirizado sem que isso configure, né, um bypass aí na pirâmide, digamos assim, de subordinação. Por quê? Porque a lei vai valorizar, vai colocar como um conteúdo obrigatório dessa terceirização as condições de segurança, higiene e salubridade. Então, no meu contrato, eu costumo fazer a remissão, dou uma olhada, né, no mapa do PPRA, do PCMSO, o que aquela empresa tomadora tem. Se for uma terceirização no local da empresa tomadora, eu costumo averiguar o ambiente de trabalho da empresa tomadora para deixar aquela contratação bem aderente em termos de observância de norma de saúde e segurança ocupacional. Agora, vai ter aquele grupo de conteúdo obrigatório que a lei vai delimitar apenas nas hipóteses em que o terceirizado ele preste os serviços nas dependências da tomadora.
certo? Então, a tomadora se preocupar com saúde e segurança, independente se ele está dentro ou se ele está fora. Ela tem, é um teletrabalho que está sendo terceirizado. É bom colocar no contrato como é que vai ser feito isso, né? As condições de ergonomia dessa prestação de serviço remota, através de meio tecnológico, enfim. Mesmo se eu estiver fora da tomadora de serviço. Mas se eu estiver dentro, a lei vai listar o conteúdo obrigatório, além das medidas de saúde e segurança do trabalho. Vai falar, né, de serviços de transporte, vai falar de alimentação em refeitório, vai falar de atendimento. Na próxima live a gente vai entrar nos detalhes, né, de cada tipo, conversar sobre situações práticas, só para avisar para o pessoal e lembrar que o que a Carol está falando, eu estou vendo subirem perguntas, é porque essa live está dividida em uma, hoje é a 2, provavelmente vai ter 3 e 4. E aí eu estou vendo algumas perguntas passarem, Carol, para o pessoal não esquecer, para mandar pergunta para a caixinha. Porque no final a gente faz print da caixinha para colocar uma última live só de responder as perguntas que vieram. Tá Isso. bem? Então, para todo mundo tá lembrando. Tem parte 3 e talvez até parte 4 essa live. E, só antes de devolver para você continuar, lembrando, gente, coloca na agenda. Coloca aí, todo mundo, coloca na agenda agora. Dia 20, 21 e 22 de setembro vai ter um super evento do Trabalho Notável. Eu, Carol, Luciano, Fabiano Coelho, Antônio Humberto. Vai ser um evento incrível do Trabalho Notável que a gente está preparando para vocês do dia 20 a 22. Coloca na agenda todo dia à noite aí, vocês vão passar as noites do dia 20 a 22 com a gente. Mas, Carol, continua, desculpa. Isso. Então, obrigatório quando a gente tem o atendimento fora da tomadora, saúde e segurança. Quando a gente tem dentro, eu vou acoplar esse saúde e segurança às questões ligadas à alimentação em refeitório, serviço de transporte, quer dizer, não pode, né, o seu empregador providenciar o tomador de serviço, providenciar para os seus empregados diretos algum serviço de transporte, buscar o pessoal, colocar dentro do local de trabalho, eu vou ter que ofertar isso também para o meu terceirizado. As questões de instalações adequadas, que faz parte de saúde e segurança, né? E o serviço médico ambulatorial. Não pode, o terceirizado passou mal, não, você não atende porque é terceirizado. Então, essas são as cláusulas obrigatórias. Agora, tem as questões facultativas, que são até bastante polêmicas, porque além o que é principal ali do atividade facultativa é a questão do salário equivalente, né, gente? E aí, nesse aspecto, muita gente acaba defendendo que a terceirização, nos moldes em que reformada pela reforma de 2017, ela acaba sendo uma grande autorização para precarização, na medida em que você não tem a obrigatoriedade de trazer salário equivalente para o seu empregado direto em relação ao terceirizado. E aí, como é que fica isso? Quer dizer, eu posso o meu trabalhador direto fazer uma determinada atividade ganhando 3 salários mínimos. E o meu terceirizado, nessa mesma atividade, eu sei que a prestadora de serviço paga a ele um salário mínimo. O que eu acho que é interessante, quando a gente vai ver os votos, né, do Supremo, lá atrás, no recurso extraordinário na DPF 324, o Barroso e o Fux falavam muito da história de que, poxa, a terceirização não precariza, muitas vezes ela até melhora o nível salarial, a questão da especialização, a educação, digamos assim, desses trabalhadores dentro do mercado. Então, não serve muito para... Isso é uma pecha, uma discriminação gratuita, com vários pareceres referidos da FGV, de economistas, professor José Pastore, o professor Hélio Zirpenstein, enfim, vários economistas de relevância para justificar que não é a terceirização não é uma precarização de ganhos, de salário do trabalhador.
Quando você vai ver o tema, aí não sei de cabeça o número do tema, que fala justamente dessa hipótese de equiparação entre o trabalhador direto e o trabalhador terceirizado na administração pública, eu acho que, o TST tem OJ, né? O TST tinha OJ falando que se você terceiriza pela administração pública, esse terceirizado ele tinha que ganhar a mesma coisa que o empregado direto, que o concursado. E isso foi até o Supremo. E o Supremo, é interessante a gente olhar esse histórico, porque foi depois da DPF 324, e o Supremo falou que não precisa ganhar a mesma coisa. Superou a OJ do TST. E aí, nas notas taquigráficas que esses julgados de terceirização, eu imprimo tudo para ficar lendo, né? Um bolo desse tamanho. Mas é interessante que na nota taquigráfica, o ministro Barroso ainda fala assim, olha, senão não faz sentido a gente terceirizar, porque a ideia da terceirização justamente é economizar. Então, quer dizer, tudo que eles tinham falado na DPF lá atrás, assim, a ideia é economizar. Se a gente não permite a economia, então o pessoal vai ficar, não vai querer ter, não vai ter atrativo a terceirização. Isso, tipo, alguns meses depois, né? Então acabou que meio que caiu a máscara. Eu acho que não é nem 8 nem 80, não é a ideia de precarização, porque de fato existem terceirizações, né, cenários de terceirização, arranjos que implementam até condições salariais melhores, de fato, e especialização dentro do mercado, isso é uma verdade. Mas a grande maioria no cenário brasileiro, na economia que a gente tem, enfim, todos os dramas que o Brasil sofre em termos de mercado de trabalho, é uma tentativa assim, do empregador diminuir o custo do Brasil, muito alto, né? Às vezes chega a 82%, 84%. Então, não dá para ser hipócrita. A ideia é a diminuição de custo, via de regra. E o Supremo já sinalizou que esse distanciamento, se no poder público é factível, é razoável e é constitucional, que está no ambiente privado. Então, me parece tranquilo imaginar que eu acho que não há risco se a contratação de uma terceirização, cujo salário dos prestadores de serviço, né, desse pejotizado, digamos assim, ele vai ser menor do que o salário da mesma atividade no emprego direto. Não acho nem que seja recomendável, Rafael, a gente colocar uma mesma função terceirizada e na tomada direta de serviço. Eu acho que confunde um pouco a dinâmica empresarial, como é que a gente organiza o fluxo de fiscalização do trabalho, de governança. Eu acho que o empresário tem que escolher funções para serem terceirizadas e funções que não caberia a terceirização, que não valeria a pena a terceirização. A concomitância de funções desempenhadas por empregados diretos e empregados terceirizados, eu acho que não é uma boa prática trabalhista. Mas se houver... Só para provocar dentro disso para você falar. Funções, essa concomitância dentro de cada empresa ou essa concomitância na categoria? Não, eu acho que nas duas coisas, na verdade. Eu acho que dentro da empresa, se eu Volta a tenho... ideia de atividade meio e atividade fim para você. Uhum, uhum. Não com esse conceito de meio e fim, mas com algo nesse sentido. Eu acho que eu procuro evitar. Eu acho assim, vamos pensar a atividade que vai se dar por PJ e a atividade que eu vou ter uma tomada direta de serviço. Eu acho que isso para governança, para você implementar compliance, facilita mil vezes, né? Porque senão você vai ter, de qualquer forma, tratamento discriminatório. Eu advogo para reclamantes também, e uma ação coletiva interessante que a gente chegou a ganhar depois dessa decisão do Supremo, mas também tudo bem que está em recurso, o salário não era equivalente, tá? Era bem díspare. E aí, a ideia era de um dano moral coletivo, era uma associação, um dano moral coletivo, e aí já tinha tido a decisão. Então, coloquei a questão de você tratar, a isonomia é um valor constitucional e tudo bem, mas eu sabia que isso aí ia ser facilmente superado.
Então, o principal mote ali não foi salário equivalente, foi discriminação nas relações de trabalho. Então, os trabalhadores terceirizados, eles viviam porque tinha terceirizado empregado direto nas mesmas funções, da mesma categoria. E aí a sentença foi procedente, não violando, ultrapassando o precedente do Supremo, até porque o presidente do Supremo também só vale para a terceirização da administração pública, por enquanto. Mas por conta de um cenário de discriminação. Achei que foi uma saída inteligente. Os trabalhadores se sentiam, né, menosprezados naquele cenário em que aos empregados diretos tudo, aos terceirizados nada. Então, isso é um detalhe que vale a pena a gente anotar, não só se eu estou pelo reclamante, como se eu estou pela empresa para prestar um cuidado especial. Mas eu acho que essa cláusula facultativa é o que mais gera problema. Quer falar, Rafa? Eu acabei falando sem parar. Não, achei maravilhoso. Eu não quis nem te interromper, porque acho que a gente tem tanta coisa para falar de contrato que eu acho que a parte 3 a gente vai continuar nos contratos. Porque eu queria, além do que você está falando, trazer alguns insights, algumas questões lá nos valores, retenções de valores, proteção das empresas que estão contratando para prestação de serviço. E acho que você tocou no ponto fulcral aí da terceirização, quando você mistura a subordinação, o tipo de atividades e as proteções contratuais que a gente pode fazer isso, né? Acho que eu adiro a toda a sua reflexão, divirjo de algumas conclusões. Acho que eu tenho muita dificuldade em a gente conseguir encontrar essa limitação de atividades pela jurisprudência, entendeu? Não gosto da ideia de fazer isso pela jurisprudência, não. Mas o que acontece, Carol? Primeiro, eu acredito que o que a gente tem que parar de trazer, inclusive, porque os clientes passaram a trazer isso, é a confusão de pejotização e terceirização. Eu sei que a gente utilizou o termo pejotização de uma forma provocativa na live, mas a pejotização ela tem sido trazida como um conceito quase pejorativo. Eu pejotizo quando eu transformo uma pessoa uma pessoa que vai trabalhar para mim em PJ. E eu terceirizo quando eu vou contratar uma empresa que ela vai me fornecer mão de obra. Mas que, no fim, nós estamos falando do mesmo instituto jurídico. E o que acontece a gente precisa ter o cuidado daquela pejotização pessoal. Porque isso vai correr risco de a gente estar sonegando direitos trabalhistas e trazendo fraude trabalhista e trazendo a precarização. Mas quando isso é terceirização de fato, e aí entra em toda a reflexão que você trouxe, do voto do Barroso e de tudo aquilo que a gente vinha dizendo, que é a especialização de serviço, ele fala, não, é para economizar mesmo. Aí a coisa parece perder o sentido, né? Porque a gente está quase que assumindo a precarização de mão de obra de fato. Porque eu sempre disse, Carol, e defendendo terceirização, que terceirizar é mais caro. Não tem sentido terceirizar ser mais barato. Terceirizar é mais caro. Por que terceirizar é mais caro? Porque eu estou trazendo gente especialista em uma atividade específica. Quando que ela fica mais barata? Quando que ela fica mais barata? Quando eu trago eficiência. E aí tem um exemplo ótimo para a gente fazer. Se eu vou contratar pintores para pintar um prédio, e eu vou demorar, sei lá, com toda a equipe de pintores, vou demorar 60 dias para pintar aquele prédio. E vai ser uma pintura que vai ser de uma qualidade mediana. Quando eu contrato uma empresa especialista em pintura de prédio, eu vou gastar menos tempo por causa da especialização. Vou gastar 40 dias para pintar aquele prédio com uma qualidade maior, uma qualidade superior, porque eles são especialistas. Só que aí, Carol,
eu consigo fazer mais barato porque ele é mais eficiente e entrega mais rápido. Não porque eu paguei menos para o trabalhador final. Esse é o conceito bom de terceirização. Qual que é o conceito ruim de terceirização? Eu tenho um pintor empregado, eu tenho um pintor terceirizado, tá tudo na mesma sacola de especialidade, capacidade, eficiência, prazo e etc. E tem um que tem um atravessador ficando com parte do salário daquele cara. Uhum. Essa é a parte ruim da terceirização. Então, acho que o debate ele ainda vai se aprofundar bastante. Nós precisamos aqui encerrar nossa live, que tem previsão de encerramento 8h30. Como a gente atrasou 15 minutos hoje, a gente estendeu 10. Mas, gente, produção de provas no processo do trabalho, inclusive na terceirização para os temas que a gente está falando de hoje, é o tema do nosso evento, dia 20, 21, 22 de setembro. Coloca na agenda. 20, 21, 22 de setembro. Gratuito, gratuito. Para todo mundo que quiser, pelo trabalho notável, nós vamos trazer esse tema para vocês. Carol, alguém falou aí durante a live de trazer um modelo de contrato no e-book. Eu tenho aversão a modelo de contrato, porque eu fico pensando que as pessoas vão se ater àquele modelo de contrato e usar ele para tudo. E o que a gente está falando aqui na live é justamente o contrário, é que a gente tem que ter um olhar específico para cada situação. Mas mesmo assim, acho que dá para trazer, né, Carol? Um modelozinho de contrato aí para a gente colocar Eu lá no estava nosso. eu tava colocando, enfim, cuidados na hora da remuneração, cuidados na hora da contratação, cuidados na prática de governança. Então, estava separando assim temas com dicas práticas, né? Porque a gente faz essa live aqui mais da prática mesmo, gente. Mas não sei, pode fazer sim o negócio do contrato. Eu vou te mandar, antes do almoço mesmo eu te mando esse negócio aqui que eu fiz, e aí você complementa e você me dá uma ligada para a gente fechar como é que faz. Esse negócio aqui que eu fiz, Carol, é maravilhosa demais, né, Não, gente? eu tenho uma. É porque agora eu Maravilhoso. vou fechar aqui a ideia. Carolzinho, boa Ah, sexta para ti. Sextou por aí? não, não, hoje tá ruim. Hoje tá Mas ruim pode aqui deixar. também. Aqui, gente, então é isso, hein? Vou deixar salvo aqui, tá? Parte 2 e vou printar. Aliás, Rafael, peraí, deixa eu só printar aqui as perguntas, só um instantinho. Peraí, vai falando aí, Rafael. Deixa eu botar aqui, porque a gente já tem uma caixinha com as perguntas. Agora deixa eu botar aqui a outra. Pronto. E o outro já te chamando aqui de futuro presidente, Rafael, peraí. Pronto, resolvi aqui. Então, pode deixar que a gente vai botar essas caixinhas todas na última live só de perguntas e respostas da pejotização. Tá? Uhum. Tá bom. Gente, beijo. Fica com Deus aí. Tchau, tchau. Deixa.